E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando daquilo que eu amo, que é análises clínicas, tá? E participando desse evento que eu já participo há 7 edições, desde a graduação. Já vi momentos incríveis na semana universitária, então, assim, bate uma saudade a gente não poder estar presencialmente, mas nós entendemos, com fé em Deus, ano que vem vamos estar todo mundo bem, vacinado e quem sabe a gente consegue fazer presencialmente, tá? E eu estou duplamente feliz porque é a primeira vez que eu vou estar apresentando, palestrando para vocês. Então, para mim é um momento de muita alegria e espero que vocês possam absorver tudo aquilo que a gente trouxe, tudo aquilo que a gente vai falar, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, tá bom? Vou me apresentar e a gente vai falando um pouquinho do que a gente vai conversar aqui. Eu me chamo Gabriel Seixas, sou farmacêutico, formado na UNB Campus Ceilândia. Se tiver alguém da Ceilândia aí, manifeste-se, mexe as mãozinhas. Amo aquele campus de paixão. Amo tanto que eu estou fazendo mestrado lá no programa de Ciências e Tecnologia da Saúde. Sou especialista em docência e gestão do ensino superior. Tenho experiência em farmácia de manipulação, análises clínicas e empreendedorismo, tá? Nesse curso a gente condensou bastante, porque falar de análises clínicas a gente demoraria muito tempo para falar sobre tudo. Então a gente pegou alguns pontos, tá? E algum segmento que assim é básico, que seria de suma importância todo mundo saber. Para você estar com a sua família, saber ler o resultado, saber entender, né? A gente vai passar por um histórico, vamos passar como funciona e vamos seguindo adiante até a gente chegar a destrinchar um exame laboratorial. E vamos falar de um caso clínico, tá? Que eu trouxe para que a gente possa discutir. Então, há muito tempo atrás, acredita-se que o primeiro exame que teve na história da humanidade foi uma análise de urina, né? Uma análise visual. Então, na Idade Média surgiu o uroscópio para realizar um exame visual da urina coletado em frascos em formato de bexiga. Não só esse resultado, mas muitos relatos, né, alguns relatos, dizem que tem testes de gravidez em urina que datam a 1350 a.C. pelos egípcios. E também a gente já acompanha uma evolução de que em meados de 1900, né, os métodos enzimáticos para glicose em papel filtro foram desenvolvidos e se tornaram amplamente utilizados para teste de urina e de sangue. Quando a gente fala em análises clínicas, pessoal, não tem como a gente falar de análises clínicas e não falar de tecnologia, tá? Não tem como, porque com a avançada medicina, com a avançada tecnologia, as análises clínicas também avançaram, tá? Por que eu digo isso? Hoje nós temos assim equipamentos que fazem um hemograma em menos de 1 minuto, tá? Hoje nós temos equipamentos que fazem testes imunológicos em poucos minutos, tá? Em 5 minutos ou menos, você já consegue ter um resultado. Então, falar de análises clínicas é falar de inovação e tecnologia. E foi um dos campos que cresceram junto com a tecnologia e junto com a medicina, né? A análises clínicas avança muito. Então, conforme vão avançando, os diagnósticos vão sendo mais precisos, mais exames vão sendo inseridos, então a gente vai conseguir descobrir várias outras coisas, tá bom? Então é uma área da ciência da saúde de extrema importância, tá? É uma área que vai impactar diretamente cada cadeia da saúde, ou seja, impacta no diagnóstico, impacta no prognóstico, vai impactar no acompanhamento terapêutico,
tá? Na prevenção, muitas pessoas fazem exame para quê? Para prevenir, é o tal do check-up, né? Você faz o check-up todo ano para ver se está tudo certo, se o colesterol e triglicerídeos está certo, está tudo bacana, para ver se o hemograma está certinho. Deixa eu ver outro exame assim que o pessoal passa para ver como é que está a vitamina D, né? Se precisa suplementar, se precisa tomar um sol. Então, tudo isso está no nosso dia a dia. Então, a gente consegue, análises clínicas, consegue estar num papel de extrema importância. Imagine um hospital de urgência onde não tem um laboratório de análises clínicas. Isso é impossível, né? Então a gente entende que o nosso papel é singular e de extrema importância, tá bom? Porque nós salvamos vidas, tá? E com a tecnologia nós conseguimos salvar vidas mais rápido ainda. Porque antigamente, para você fazer um exame bioquímico, nossa, você tinha que estar pipetando tudo, demorava muito. Aí era um trabalhão do caramba, sabe? Só de falar já cansa. Hoje em dia não, hoje em dia tá tão suave e mais tranquilo para quem faz, né? Para os técnicos e farmacêuticos que libera, o analista clínico, né? Porque com a tecnologia nos dá mais segurança, porque a gente mexe com substâncias infectantes, né? Isso aí, a gente não sabe de quem é aquele paciente, não sabe o que tem. Então, a gente consegue trabalhar com mais segurança, a gente consegue trabalhar com mais qualidade nos resultados, tá? E consegue trabalhar numa velocidade um pouco maior, um pouco mais rápida, tá? Então é isso, aqui tá alguns exemplos de algumas máquinas, né? Hoje, por exemplo, aqui uma máquina de hemograma já sai o resultado em menos de um minuto, sai a lâmina feita e corada, né? O esfregaço. Ou seja, peguei o tubinho de sangue, coloco lá na máquina, a máquina leu. Se tiver alguma alteração, o que vai fazer? Vai detectar na máquina e ela vai selecionar essa amostra para fazer o esfregaço. Selecionou, a máquina vai, faz o esfregaço, cora e te entrega só para você ler. Olha que incrível, né? Então, assim, hoje nós estamos num tempo incrível e estamos caminhando para um futuro muito mais incrível. Mas vamos lá, o que seria essa análises clínicas, né? O que você acha que seria análises clínicas? Todos esses cálculos aqui que a Nazaré está tentando fazer para entender. Você consegue imaginar o que é análises clínicas? Você consegue, depois dessa história que eu contei, saber conceituar o que seria análises clínicas? E aí, conseguiram? Vamos lá então. É o ramo, tá? Análises clínicas é o ramo da ciência que trabalha com o estudo de substâncias, analitos, amostras biológicas obtidas adequadamente para fim de diagnóstico laboratorial. Melhor ainda, tudo aquilo que engloba o conceito de patologia clínica, né? Que é a ciência que estuda a origem dos sintomas, a natureza das doenças, tudo que envolve isso, que é fundamental para o médico, pois a partir desse resultado ele começa um tratamento, é o que seria análises clínicas, né? Análises clínicas é um ramo onde a gente vai estudar essas substâncias, marcadores, né, que o nosso corpo produz a fim de diagnosticar ou a fim de entender como está sendo a funcionalidade do nosso corpo, o que está acontecendo, o que precisa melhorar, o que está acontecendo demais, né? É por meio das análises clínicas, esse resultado in vitro, que a gente consegue analisar o todo do paciente. Né? A gente consegue ver se ele está com diabetes, a gente consegue ver se ele está com triglicerídeos altos, a gente consegue ver se
ele tem câncer, né? Então, assim, são várias coisas, né? Então, eu pego que a patologia clínica, né, que é esse estudo das doenças, e ó, claro que a patologia também vai se distinguir em exames de imagem, biópsia, de tecido e tudo mais. Porém, um braço forte é a análise clínica, tá? Porque é com ela que eu vou fazer a maioria dos exames, todos os exames laboratoriais, no caso, para diagnóstico, né? Exceto os exames de imagem, exceto essas coisas assim mais robustas. Mas o trivial, aquilo que realmente a gente ajuda na rotina do médico e tudo mais, quem faz é o braço das análises clínicas, né? Então são um conjunto de exames com a finalidade de verificar o estado de saúde de um paciente ou investigar doenças, como chamados exames de rotina, check-ups, entre outros. A análise é feita através de um estudo de material biológico colhido do paciente, como por exemplo sangue, urina, saliva, fezes, esperma. Espermograma é bem legal de fazer, tá, galera? Fragmentos de tecido. A gente consegue também analisar tecidos na análises clínicas, né? A gente consegue pegar líquido sinovial, pleural, cefalorraquidiano, pus, né? Deixa eu ver o que mais. Entre outros. Pode ser feita tanto no laboratório essa coleta, como na casa, né? Todo mundo já fez exame aqui na vida, sabe que recebe um potinho tanto de fezes como de urina, né? Como pode ser também feito em hospital, clínicas, postos de coletas e até mesmo em domicílio e local de trabalho do paciente. Então a gente vê que análises clínicas cresceu muito, né? A gente consegue oferecer uma agilidade muito grande. A gente não consegue deixar o paciente parado, né? A gente consegue, você está no seu trabalho, a gente consegue coletar até o sangue, né? Hoje em dia já existe coleta domiciliar e isso, assim, foi uma das grandes sacadas das empresas de exame, né? E estourou mais ainda com a pandemia, tá? Quem não fazia isso antes da pandemia, na pandemia tiveram que fazer uma frota, tá? Porque o pessoal não queria mais correr o risco de ir para laboratórios, ou então fazia dentro do carro, né? Que foi o caso dos testes de Covid, mas a maioria foi coleta domiciliar. Então, vale ressaltar que nós não diagnosticamos, tá? Análises clínicas, elas vão pegar o substrato, pegar a substância, um analito, vai analisar, vai checar com padrões de referência e com isso a gente vai dar informação suficiente para o médico poder falar, nossa, esse paciente está com isso, esse paciente está com aquilo, esse paciente precisa desse medicamento, esse paciente precisa desse cuidado, ok? Então, nós não diagnosticamos. O diagnóstico vem por meio do médico que está investigando conforme as características clínicas do paciente, ok? Entretanto, a gente tem uma responsabilidade, né? Quantos aqui são da farmácia? Quantos aqui fazem biomedicina? Enfermagem? Então, todos nós, como profissionais da saúde, temos um papel tão importante, porque é por meio da gente, quem está no laboratório de análises clínicas, enfermagem na coleta, tá? Muitos enfermeiros têm que coletar, então o seu papel é de suma importância, porque se você não coleta de forma adequada, chega no laboratório uma amostra que eu não consigo analisar, né? Uma amostra que fica inviável. E às vezes o paciente é um paciente idoso
Então, assim, chega cheio de hemólise, o sangue, né, o tubinho de sangue, então dificulta muito. Por isso que nós, como profissionais da saúde, temos uma responsabilidade enorme, tanto na produção do laudo quanto na interpretação dele, pois um resultado errado também é fatal para o paciente. Já pensou? Você coleta, etiqueta errado, troca de paciente, aí quando está analisando lá a máquina que é por código de barra, né, ou em alguns laboratórios. Nem todos, a gente tem que ver também a realidade do Brasil, né? Vamos lá. A realidade do Brasil é que todos os laboratórios têm essa tecnologia? Não. A gente vai ver grandes grupos, né? O DASA, o Sabin, Hermes Pardini, grandes laboratórios assim que conseguem. Porém, tem muitos locais que o pessoal não tem dinheiro suficiente para ir nesses laboratórios. Então eles vão o quê? Nos pequenos. E a maioria dos pequenos tem que tomar muito cuidado, tá? Acredito que em hospital já tenha, muitos hospitais já têm essa tecnologia. Então, assim, mas independente se tem a tecnologia ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tá? Porque se a gente faz um trabalho bem feito, a gente assegura a saúde do paciente. A gente garante com que aquele paciente que foi coletado na data tal, na hora tal, que tem um RG assim, assim, assado, que você conferiu a identidade dele ou que você conferiu os dados dele, né, se tiver acamado no hospital, ele vai ter aquele resultado dele, entendeu? Não vai ter troca, porque pensa, você faz um exame de gravidez, vamos supor, você está grávida, mas sai o resultado negativo, né? Claro, digo por erro do laboratório, tá? Por erro de pessoas, não por estar em uma fase onde não produz tanto o HCG, não é isso. E você fala, não estou grávida e tal, consome álcool, fuma, toma remédios e pode até causar um aborto, entendeu? Então, assim, ou então você, por exemplo, um paciente com AIDS recebeu um diagnóstico errado e continua fazendo, transmitindo o vírus, entendeu? Sem cuidar. Hoje em dia o tratamento de AIDS é incrível, então você consegue viver e viver muito bem, né? Viver uma vida assim, como se não tivesse, né? Então vale muito a pena nós ter essa consciência de profissionais da saúde de como temos que fazer toda a etapa, né, dos procedimentos. Uai, como assim, Gabriel? Etapa? Como é que funciona isso? Como é que funciona essas análises clínicas? Que etapa é essa que você está falando? Então, vou te mostrar. Eu quero. Essa é uma parte um pouco mais teórica de como funciona a rotina do laboratório, mas é de suma importância você entender, porque vamos supor que se você é um enfermeiro, você vai ter que entender como funciona passo a passo no laboratório. Por que, que nós somos tão rigorosos? Por que, que nós não aceitamos qualquer tipo de amostra? Por que, que nós não aceitamos amostra com identificação errada? Por que, que não aceitamos colocar nome na tampa do tubo, né? De tubo de urina, nome, identificação sempre vai no corpo do pote. Então eu vou te passar mais ou menos um pouco da rotina. Não fique assim não fique com essa cara não. A gente vai conseguir distinguir e destrinchar tudo a ponto de você conseguir entender, tá bom? Você não vai ficar que nem esse meme, não. Você vai sair daqui sabendo bem tudo aquilo que a gente vive, mas não assim na amplitude toda, mas tendo uma boa ideia de como funciona cada etapa. Então vamos lá. A primeira parte a gente chama ela de pré-analítica, tá? O que seria a fase ou parte pré-analítica? É tudo aquilo que vem antes de eu analisar a amostra.
a coleta do paciente, se ele estava em jejum, se ele fez exercício físico, né? A gente tem alguns marcadores que, se o paciente faz exercício físico, dá bastante alterado. Se dá muito alterado, a gente olha, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Aí quando vai investigar, o paciente não fez atividade no dia seguinte, que não podia fazer. Então tudo isso é a fase pré-analítica. A preparação do paciente, a coleta, manipulação, o armazenamento do analito, da substância, do sangue, tá? Ou do xixi, urina, né? Uma das coisas que, assim, que a gente sempre pegava no laboratório é paciente que coletou a urina, deixou um tempão, e quando vai fazer o exame, volta para casa, lembrou, já passou as 2 horas. Então, assim, já proliferou, e fora da geladeira. Então já proliferou muito. Então, assim, a gente já não vai ter um resultado tão fidedigno. O bom mesmo é quando, para fazer exame de urina, o paciente acordar, né, fazer toda a higiene, descartar o primeiro jato e assim urinar no tubinho, que é um tubo esterilizado, um tubo livre de bactérias, e assim levar para análise imediatamente, tá? Porque com o passar do tempo, em temperatura ambiente, o que vai acontecer? Proliferação de bactérias, e não vai ter um resultado tão que represente a realidade. Por isso que não é bom você deixar tanto tempo fora assim, tipo, mais de 6 horas. Muitos, se eu não me engano, muitos laboratórios padronizam, tá? Até 2 horas. Mais que isso eles não aceitam e você tem que fazer de novo. Então é tudo aquilo que vem antes da análise, tá? Ou seja, engloba atividades que precedem o ensaio laboratorial dentro ou fora do laboratório de análises clínicas. Voltando, tudo diz respeito ao paciente, tá? É tudo que eu vou fazer com o paciente e o que eu vou fazer com o produto, a substância que eu retirei dele, tá? Produto não. Tudo que eu vou fazer com os analitos que eu retirei dele, com o espécime diagnóstico que eu tirei dele. Analítica eu cheguei com o sangue do paciente, com a urina, com as fezes no laboratório, né? E vou analisar. Porém, antes de eu chegar com essas substâncias, eu falei para vocês que a gente tem máquinas, né? Hoje em dia, máquinas super tecnológicas. Essas máquinas super tecnológicas, se elas não tiverem um processo de controle de qualidade, um processo de calibração, um cuidado e uma atenção nelas, elas vão dar um resultado errado, né? Porque se eu falo de máquina, a máquina precisa calibrar, precisa que os parâmetros estejam todos batendo, né? Então o que acontece? Tem uma rotina no laboratório que vai começar a validação do aparelho, tá? A validação do aparelho. Cheguei lá, eu farmacêutico, isso quem faz é o farmacêutico, tá? O farmacêutico que tem que validar, um analista laboratorial, um analista clínico que tem que validar a máquina. Isso não é feito por técnicos, tá? Chegamos lá no laboratório, vamos o quê? Vamos passar os testes. A gente chama de controle, né? A gente pega uma amostra com valores conhecidos, com valores já estabelecidos, né? Tanto valores normais quanto valores patológicos, tá? Valores de doenças, né? E passamos na máquina, tá? Se a máquina identificar todos os parâmetros, beleza, está aprovada para o uso do dia. Se não, a gente fecha,
faz uma limpeza, faz uma calibração, faz alguns cálculos para que a gente possa ajustar a máquina para quando chegar as amostras, elas possam estar fazendo a leitura correta, tá bom? E todas essas máquinas, como elas têm algumas metodologias de leitura, né, elas precisam ser calibradas, tá? Precisam ser limpas, precisam ter um cuidado com elas, porque a gente está mexendo com substâncias, assim, com sangue, com urina, tudo mais, então a gente precisa ter um cuidado muito grande com cada essa máquina, com limpeza, calibração e assim validar para que a gente possa estar liberado para fazer a rotina do dia, tá bom? Basicamente é isso, curto e grosso falando, né? De uma forma mais lúdica também, de uma forma mais para vocês entenderem a realidade. A gente faz assim, é assim que funciona no dia a dia. Cheguei lá no laboratório, vou pegar os controles, vou pegar as amostras, vou validar o meu aparelho, faço uma limpeza no aparelho antes, né, de eu colocar essas amostras para rodar. Limpei o aparelho, limpei todas as ponteirinhas, beleza. Coloco as amostras, rodei. Se rodou, beleza. Pô, meu dia já começa feliz, a gente já começa adiantado, dá tempo até de tomar um café, né? Se não, a gente vai ter que ver alguns parâmetros, fazer alguns cálculos, ver por que está dando assim, por que a curva está dando errada. A gente faz alguns cálculos, ajusta a máquina, ou então quando realmente deu PT, aí a gente chama os técnicos, tá? Os técnicos da empresa que criou, que fabricou a máquina, tá bom? Isso é normal, isso acontece, e quando acontece a gente tem que correr para fazer o mais rápido possível. Por isso que se você mantém sempre as manutenções em dia, né? Você como farmacêutico biomédico tem que ter esse cuidado todo, na diária toda, na rotina toda, né, do dia, tem que ter esse cuidado de como é que tá a máquina, está funcionando, tá isso, tá aquilo. E outra, muitos técnicos, né, que já trabalham há muito tempo no laboratório, já têm uma facilidade, já têm uma prática com isso. Então eles meio que já agilizam esse procedimento, né? Mas é o farmacêutico que vai validar, tá bom? Qualquer coisinha que dá errado é o farmacêutico ou o biomédico, ou até mesmo, não, é farmacêutico e biomédico, ou biólogo, né? Alguns casos são os biólogos que têm em laboratório, que vão ver e vão bater o carimbo, pode começar a rodar a máquina, pode começar a colocar as amostras que vamos trabalhar, entendeu? Então, vem a fase pré-analítica. A fase pré-analítica é tudo aquilo que envolve antes de começar a análise, né? Antes de eu colocar nas máquinas, antes de eu começar a analisar o que está acontecendo com o paciente, né? Então, também é muito da individualidade do paciente também, se ele fez o jejum, se ele não fez o jejum, se ele praticou atividade física, se não praticou, como é que foi a coleta, se o técnico que estava lá colhendo, a enfermeira, coletaram certo, fizeram todo o garrote correto, não deixaram o braço do paciente garroteado muito tempo, que isso altera, tá? Isso altera, eu não posso, tipo, pegar aqui, garroteio o braço do paciente, deixo lá, vou embora, esqueço. Vou pegar uma seringa, vou pegar uma agulha e o garrote lá comendo solto, né? Porque pode correr risco de hemólise, armazenamento também, como eu já falei, o exemplo da urina, fezes. Outra coisa também para a gente já começar a ensinar nossos pacientes, né? Não precisa trazer uma lata de todinho ou de manteiga, tá? É muito ruim você estar trabalhando e você vem uma surpresa dessa. A quantidade que a gente dá para colocar no potinho é suficiente para você analisar, tá bom? Claro que, exceto em exames que pedem verificar a urina de 24 horas,
Aí beleza, você vai receber aquele potão gigante de urina, tá? Mas em caso de fezes, tá bom, gente? Já ensina o paciente, porque antigamente, né, acontecia muito isso. Hoje em dia não acontece tanto, né? Porque o pessoal trazia na lata de manteiga. Eu consegui pegar um pouco essa fase, na época que eu trabalhei de técnico de laboratório, durante a graduação. Mas hoje em dia os grandes laboratórios nem aceitam. Se você levar lá, eles nem aceitam porque, querendo ou não sei que se foi lavado direito a caixinha de margarina, um negócio lá, então eles nem aceitam, manda coletar de novo e dão um potinho de novo, né? Enfim, depois a gente marca um dia só para contar esses casos e essas histórias de laboratório que são muito legais. E vem depois a pós-analítica. A pós-analítica é toda aquela parte que eu vou fazer quando eu gero o resultado analítico, quantitativo e ou qualitativo sendo finalizado, após a entrega do laudo conforme a legislação vigente. Ou seja, eu vou computar todos os dados, né, do exame do paciente. Por exemplo, a maioria dos laboratórios são setorizados, ou seja, o pessoal da bioquímica fica em uma parte, o pessoal da imuno fica em uma outra parte, o pessoal dos hormônios fica em outra parte. É tudo setorizado. O pessoal da micro, o pessoal da parasito fica em outra parte. Para quê? Para facilitar e também porque são máquinas diferentes, né? São metodologias de leitura diferentes e o pessoal da urgência é o único que assim consegue ficar todos juntos assim, né? É o da urgência e emergência, mas separado das máquinas, né? Para trazer mais agilidade, né? Porém, no caso desses laboratórios grandes, no caso de assim de exame de rotina, né, que você faz hoje, você vai receber daqui a 3 dias o resultado, né? Funciona mais ou menos assim, você tem setores. Então, o farmacêutico, o biólogo, o bioquímico, o biomédico, né, vai estar recebendo os resultados. Deu algum resultado divergente, o que eles fazem? Eles vão no tubinho, analisam, por exemplo, quando dá hemólise, dá muita alteração nos eletrólitos, né? Hemólise é quando você pega aquele, quando quebra, né, as hemácias, né? Então tá cheio de sangue o soro. E isso é horrível, 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 horrível para você analisar. Porque quando quebra a hemácia, né, eu libero um M, então o M tem ferro. Assim altera muito a leitura dos eletrólitos. Então, se deu hemólise, eu não consigo ler só de potássio, né? Não consigo ler só de potássio e cálcio. Então, vou ter que solicitar nova coleta. Porque algumas coisas vão dar alterados, com certeza vão dar alterados. Mas tem coisas assim que a gente sabe que ou realmente o paciente está muito ruim, ou teve um problema na máquina, ou teve um problema na amostra, que é esses casos. E você, como responsável técnico, você tem que ter esse feeling de, pô, beleza, deu alterada aqui, vamos lá, vamos descartar as possibilidades. Como é que foi a coleta? A coleta foi correta. Como é que está a amostra? Não, o analito, o sangue, o soro, está intacto, está perfeito. Então realmente a máquina está ok, realmente o paciente está com aquela alteração. Alguns casos, quando a alteração é muito grande, o que a gente faz? A gente repete. Repetiu, bateu, o farmacêutico vai lá, assina e fala:
exame repetido e confirmado, entendeu? Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte, tá? Então, quando a gente libera o laudo, o farmacêutico tem que ser muito, muito, muito inteligente, muito, muito sábio, ou o analista, né? Por quê? Para não liberar qualquer coisa, entendeu? Como assim, Gabriel, para não liberar qualquer coisa? Eu vou mascarar? Não, você não vai mascarar. Mas você também não vai liberar uma coisa que não é, né? Antes de liberar, você vai conferir, vai ver, vai pregar o tubinho do paciente, vai analisar, será que é isso mesmo, como é que tá, vai passar de novo na máquina. Para a gente ter um cuidado, isso se chama zelo. Você não vai liberar qualquer coisa, é o seu CRF, é o seu conselho, entendeu? É a sua assinatura. Você não pode correr o risco. Tudo que você for fazer no laboratório, você tem que fazer com as costas na parede. O que é isso? Tudo respaldado, entendeu? Se ficou em dúvida em algum resultado, vamos fazer de novo. Vamos ver. Confirmou? Confirmou. Beleza, assina. Não porque a rotina é cansativo, puxado, você tem que liberar 1000 resultados, você vai ter que fazer nas pressas. Não, para, analisa, pede recoleta no caso que precisar pedir recoleta, entendeu? Não deixe o seu cansaço, a sua fadiga mental fazer com que você não preste um bom trabalho, tá bom? Então, essa é a fase pós-analítica, para mim, são duas fases, todas as fases têm o seu nível de cruciais, né? Por exemplo, a pré-analítica, para mim é muito importante que o paciente tenha recebido todas as orientações antes dele fazer o exame. Ou seja, educar o paciente antes de fazer o exame. E isso é papel do farmacêutico. Como assim é papel do farmacêutico? O farmacêutico que treina a equipe, né? O farmacêutico que vai falar, olha, vocês têm que falar assim, 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 assim para o paciente. Ele vai fazer esse exame funciona assim, 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 assado. Vai fazer isso, quem faz muito são grávidas, curva glicêmica. O paciente tem que saber que ele vai ficar lá por 2 horas, né? Ele tem que saber que ele vai tomar um suco, um líquido, que é muito ruim, muito doce. Eu particularmente não gosto. Tem uns que já estão vindo até com sabor, um saborzinho de limão que mascara um pouco. Então, ele vai ter que ficar lá por muito tempo, entendeu? E não pode comer outra coisa, né? Porque tem aquelas pessoas que pensam, depois que coletou o sangue posso comer. Não, quem está fazendo curva glicêmica só depois que termina, tá? Então, pré-analítica, uma das que tem que ter é a educação do paciente. Segundo ponto criterioso da pré-analítica é a coleta. O técnico ou enfermeiro tem que saber coletar. Tem que saber coletar. Ah, não, é difícil, vou coletar. Não, tem que saber coletar. Ah, se não conseguiu, chama outra pessoa. Ah, o paciente está sem veia. Vamos procurar veia na mão e no pé. Ah, não, vou colher arterial. Não, não, não. O médico solicitou um exame para fazer venoso, tá? Então vocês vão presenciar muito isso quando vocês forem para o estágio ou se vocês forem trabalhar. Então a coleta é muito importante. Terceiro ponto, né? São 3 pontos da pré-analítica que eu acho essencial. O armazenamento, né? O que acontece também? O paciente deixou na recepção a urina dele e a bendita da recepcionista esqueceu de encaminhar para o laboratório, para dentro do laboratório. O que eu vou fazer? Né? Não vou ler. E ainda mais se tiver passado de 2 horas, né? Ultrapassou 2 horas, aí que eu não leio mesmo. Porém, se deixou e está ainda naquele intervalo, beleza. O correto é chegou já, encaminhar para o laboratório de uranálise, né? O pessoal que vai analisar. E analítica, calibração.
Calibração e passar os controles é o crucial, é o ponto do jogo, entendeu? É aquilo que realmente que pode invalidar todas as três fases, é a calibração dos equipamentos. Como já falei, a gente passou por um tempo de muita inovação tecnológica, então se a gente não faz esses parâmetros, esses ajustes, vamos ser prejudicados lá na frente, tá bom? E na pós-analítica é o farmacêutico, o biomédico, ter o feeling de saber liberar o resultado, saber o parâmetro de referência, saber como é que está funcionando no corpo do paciente. Isso é muito importante, você saber. Por exemplo, se você for trabalhar na Imato, é de suma importância que você aprenda a ler uma lâmina. Saber identificar o que é um linfócito, o que é um eosinófilo, o que é um neutrófilo, entendeu? É de extrema importância, né? Porque deu um hemograma, uai, como assim esse hemograma tudo normal e esse daqui, essa discrepância aqui? Aí você vai, passa de novo, faz um esfregaço, vê, né? Analisa, tenha zelo, né? Quando você estiver fazendo os procedimentos. E a gente também tem o que chamamos de fontes de variação, né? Isso. Fontes de variação. O que acontece? Temos aquelas três fases, né? Quando eu tenho essa fonte de variação, eu posso ter o que chamamos de variabilidade biológica, tá? Que, por exemplo, os componentes biológicos presentes nos fluidos orgânicos vão apresentar uma flutuação constante de seus níveis. Estas variações afetam a interpretação dos analitos de uso diagnóstico. E os principais fatores que influenciam a magnitude da variação dos parâmetros biológicos, eles tendem a ser classificados nesses três grupos, né? O grupo da pré-analítico, o grupo biológico e o grupo analítico, tá? Então, a gente chama isso de variáveis pré-analíticas, né? Analíticas e biológicas. O que são variáveis pré-analíticas? São aquelas variáveis que eu já até comentei com vocês em alguns exemplos, né? Sobre o paciente está em jejum, o paciente está em jejum, o laboratório armazenou certo, cuidou da amostra, né? Então é tudo isso, o jejum, a postura, se o tubo que estão coletando, se é um exame que pede soro, ele usa um tubo de citrato que vai separar o plasma. Tá certo? Não, não tá certo, né? Se o tempo de transporte, a centrifugação, um dos pontos bem legais de se falar é uma amostra bem centrifugada não tem preço, né? Por que a gente faz a centrifugação? Para separar soro, né, do sangue, ou para separar o plasma, né? Alguns casos a gente precisa separar o plasma. Eu vou falar mais na frente dos tubos, né? E lá eu consigo explicar melhor para vocês isso. Mas para vocês entenderem, vai ter a centrifugação, tem que estar certinho, tem que fazer certinho, porque se pegar coágulo, acaba com o equipamento. Uma das formas de você... Por que você tem que calibrar também direto? Porque vai que você pegou um coágulo, deixou uma amostra com coágulo, sua máquina vai sugar o coágulo, pronto. Acabou com o seu dia. Acabou definitivamente com o seu dia. Porque uma máquina que sugar um coágulo, que tiver problema com a amostra que estava coagulada, é para dar dor de cabeça para o responsável técnico o dia todo, né? Tem também as variações biológicas, que é aquela do próprio indivíduo, entendeu?
é do próprio indivíduo. Hormonais, quando você vai fazer teste de hormônios, você tem que ver isso. Por exemplo, um marcador CPK, né, que é a creatina fosfato. A CPK, que é a creatina fosfoquinase. Isso, fosfoquinase. Ela aumenta com exercício físico, né? Ela aumenta com quando você está treinando, você vai, conforme o músculo vai quebrando, né? A fibra muscular quebra, ela solta muito CPK. Soltando muito CPK, se você for fazer um exame no dia seguinte, o pessoal vai pensar que você está tendo um infarto, né? E também tem a específica para infarto, que é agora me fugiu o nome, mas é CPK e uma fração dela, tá bom? Então, toda essa resposta metabólica do indivíduo aos fluxos hormonais impacta para a gente ter alguma variação, né? E a analítica é a metodologia, o instrumento, o reagente, interferentes, calibração e manutenção dos equipamentos, né? Tudo isso impacta, né? Algumas variações assim que vale a gente ressaltar é a idade, sexo, né? Puberdade, ciclo menstrual, tá bom? Jejum, gravidez, pós-parto, lactação, menopausa. Isso tudo a gente precisa saber por quê? Porque às vezes não é nem um erro ou uma falha da máquina, é só uma condição do paciente. A gente precisa saber que é recém-nascido, a gente precisa saber que é mulher, entendeu? Então, quando você estiver liberando um resultado, você tem que ver isso, né? Porque tudo isso vai impactar fatores étnicos, polimorfismo, pressão sanguínea, aí vem jejum, frio, permanência no leito, né? O paciente que está muito tempo acamado, tudo isso altera de alguma forma. E tudo isso você precisa saber, ficar atento a cada detalhe. E é sobre isso, tá bom, pessoal? Então, isso é mais ou menos como funciona a rotina de um laboratório, tá? Dito isso, vamos seguir em frente, vamos aprofundar um pouco mais, tá? Se vocês quiserem os slides, eu vou pedir que me mande um e-mail, tá? Que aí eu encaminho para vocês sem problema. E agora a gente vai começar a entrar na parte que a gente tem programada aqui, né? Para vocês entenderem um pouco como funciona. Eu intitulei essa parte como o universo das análises clínicas, tá? O universo das análises clínicas não é apenas, tá? Não é apenas um campo, tá? É muito mais amplo do que a gente pensa. Então, assim, muita coisa que a gente não vai conseguir falar aqui, tá? A gente, que nem eu falei, isso daqui teria que ser uma pós-graduação ou então um curso intensivo, tá? Vamos falar, a gente vai direcionar para uma dessas áreas. Ó, análises clínicas vai ter hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia. E aqui ainda está faltando, porque vai ter a patologia molecular, tá? Vai ter... Qual outro? Aí tem a patologia molecular, que é assim, é uma das áreas que eu trabalho, né? Eu trabalho muito com patologia molecular, com testes e diagnósticos genéticos, né? Que hoje em dia está sendo uma febre, né? Todo mundo está fazendo teste genético. Ainda são testes muito caros, né? Mas são testes que ao passar do tempo tende, né, conforme a tecnologia vai aperfeiçoando os aparelhos, tende a diminuir um pouco, mas acredito que não vai abaixar tanto quanto a gente espera.
mas é algo que assim, não, hoje em dia aqueles exames do teste do pezinho, né? Não fazem só o teste do pezinho, agora já fazem até um teste genético que eles conseguem mais de 200 marcadores. Isso tudo com a saliva do bebê, né? Então, assim, como eu falei, a gente está caminhando para um futuro muito incrível. Um futuro de longevidade, um futuro onde a gente vai conseguir viver bem mais, tá? Porque a gente vai conseguir saber das doenças bem antes delas virem a se manifestar. E isso, assim, é incrível, né? Pensa, se você tende a ter um câncer, né? Tem todas as variações genéticas para ter um câncer. Nossa, começou a chover aqui, gente. Será que aí vai chover para vocês também? Começou a cair uma chuvinha aqui boa, né? Mas voltando, se você tende a ter essas variações genéticas capazes de produzir ou provocar, na realidade, o câncer, e você descobre antes disso, antes do câncer se manifestar, você vai fazer o que? Ter uma mudança de hábito, vai começar a fazer exercício físico, vai começar a ter uma dieta mais equilibrada. Porque o que acontece? Né? A maioria das doenças, existem dois fatores muito importantes. Né? Existem os fatores ambientais e existem os fatores genéticos. Então tudo isso impacta, né? Tudo isso impacta na relação ambiente e doença, na relação ambiente, doença e o paciente, tá? Então você vai mudar a sua rotina. Então isso tudo por conta de um exame, isso tudo por conta da análises clínicas, isso tudo por conta desse universo que nos permite preservar vidas, que nos permite salvar vidas, que nos permite dar acompanhar a recuperação ou acompanhar a terapia, né? Então são essas áreas. Porém, são muitas áreas e nós não conseguiríamos fazer sem uma equipe. Então eu vou ter médicos patologistas, eu vou ter biomédicos, farmacêuticos, técnicos em laboratórios, biólogos, bioquímicos, veterinários nos casos de veterinários, né? Vou ter várias, assim, uma equipe de enfermagem também, tá? Vou ter várias pessoas, sem contar que, por exemplo, se for um laboratório particular, aí eu vou ter o RH, vou ter o pessoal do comercial que vai estar vendendo, o pessoal da recepção que vai estar te recebendo, o pessoal da Copa que vai estar te oferecendo um café, o administrativo que vai pegar todos os resultados, imprimir, fazer um negocinho bonito para te passar. Tem o pessoal do financeiro, aí gigantesco a estrutura, né? Mas a equipe que põe a mão na massa nesse quesito de exames, né? Não que os outros não coloquem, mas para fazer esses resultados todos é uma equipe muito grande. Então, esse universo da análise clínica a gente precisa entender. Por isso, eu selecionei, né, uma área assim que eu acho que é crucial para todo mundo e que todo mundo tem que saber, tá? E vocês vão descobrir em breve. Sim, se vocês quiserem que a gente fale sobre outras áreas, sobre os outros exames, eu vou deixar meu e-mail, vocês solicitam e a gente marca um dia, faz uma call no Zoom ou no Google ou no Teams, né, que a gente está usando agora na UNB. Mas a gente pode resolver isso para vocês, tá bom? Eu escolhi falar para vocês sobre hematologia clínica, tá? É uma das matérias assim que eu mais
gosto, que é incrível. Então eu resolvi trazer isso para vocês, né? Por que eu decidi trazer a hematologia? Porque só um simples hemograma como esse daqui que a gente está vendo, ó, inclusive esse é do paciente que eu posso falar o nome, porque ele é do Gabriel Moralves Seixas, né? Então, assim, só desse paciente aqui, neste hemograma a gente consegue ver tanta coisa, tanta informação, que se eu olho, apesar de que tem muitas coisas assim normais, né? Muitas coisas normais, porém deu assim uma alteração, né? Uma alteração que assim considerar bem considerável, né? Que para muitos passaria despercebido, né? Porque eosinófilo, eu vou explicar melhor para vocês, mas uma pessoa está com eosinofilia, né, que é aumentado, ele precisa, ou ele está com parasitose, ou ele está com uma crise alérgica, né? Porém, o paciente não estava com nenhum parasita e ele também não tinha nenhuma manifestação clínica de alergia, não estava com rinite, nem sinusite, não estava com nenhuma alergia. E onde é que estava essa alergia? Por que estava dando isso? Né? Alguns médicos iam olhar e iam perguntar: você está com alergia? Tem alergia a alguma coisa? Aí eu ia falar: não, às vezes eu tenho rinite. Ah, então é por causa disso. Entendeu? E não encaminhar para um alergista. Não encaminhar para uma pessoa que entenda sobre o assunto. Por isso que eu acho de extrema importância a gente saber ler um hemograma, tá? E é por isso que eu trouxe o hemograma para cá. A gente vai falar de toda a série vermelha, de toda a série branca, das plaquetas e vamos explicar o que a gente precisa olhar, por que tem que olhar isso, tá? Então vamos lá, nos acompanhe que vai ser incrível. O sangue. O sangue, ele é aquela porção. Então, o sangue, né, a gente fala um pouquinho do sangue, é aquela porção líquida do meio interno que circula rapidamente dentro de um sistema fechado de vasos, denominado sistema circulatório. É constituído por um fluido no qual existem células em suspensão, moléculas e íons dissolvidos em água, apresentando propriedades das soluções coloidais. Tá? Vocês sabem o que seria isso? Vou deixar a pergunta no ar e depois eu respondo. E tá, Gabriel, qual é a importância do sangue? Não é? Por que o sangue está lá? Qual é a importância do sangue? Primeiro, alimentação celular. Ele vai transportar proteína, açúcares, gorduras, águas e sais minerais. Ele vai fazer a troca gasosa. Ele vai fazer também a eliminação de substâncias tóxicas, conduz o gás carbônico e os resíduos das células do corpo, eliminando através da respiração, do suor, da urina e das fezes. Ele vem para promover a defesa do organismo. Ele gera um equilíbrio da distribuição de água no corpo e também vai fazer o controle da temperatura.
Então o sangue é de extrema importância, galera. De extrema importância. Sem sangue você, né? Então, por isso que é importante a gente entender as importâncias do sangue, por isso que eu gosto da gente, se a gente sabe o que é, a gente consegue distinguir e destrinchar o conhecimento, tá? Então, como é que funciona o sangue, né? Qual é a sua composição? Ele é constituído basicamente por duas frações combinadas, sendo 55 para o plasma e 45 para as células. Ou seja, 55% líquido, 45% sólido. É uma proporção de 55 45, só que pode ser às vezes um pouco para mais, um pouco para menos, tá? Mas é nessa proporção, tá bom? De parte sólida e parte líquida. A porção acelular, ou plasma, é constituído de 91,5% de água, que serve de solvente das substâncias orgânicas e minerais e ainda de veículo para células, moléculas e íons. Os restantes são 8%, que são formados por proteínas, sais e outros constituintes orgânicos em dissolução. A porção celular apresenta 3 tipos de células em suspensão no plasma. A gente vai ter os glóbulos vermelhos, que são hemácias ou eritrócitos, né? Mas é a mesma coisa, que é aquele anime que eu estava passando. Vou ter os glóbulos brancos e vou ter as plaquetas ou trombócitos, tá? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver os glóbulos brancos, conseguimos ver os glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos, a hemácia. Tá vendo essa hemácia aqui, ó? Aqui dentro dela fica a hemoglobina, que mais tarde vamos falar dela. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem como se fosse um negócio meio amareladinho, um líquidozinho, tentando aparecer um líquido, né? Aqui seria o plasma. E essas daqui são as plaquetas, né? Aqui tá meio bonitinho, mas quando a gente vê na lâmina é um pouco diferente. Tá? Que elas vão estar envolvidas nos processos de coagulação também. Então vamos lá, né? Tô com plasma. A primeira coisa é a gente saber diferenciar plasma e soro, tá? Porque quando a gente vê no laboratório, a gente vai ter que saber o que é um e o que é outro, tá? Porque as duas são partes líquidas. E aí que mora a confusão toda, tá bom? Mas fique tranquilo que a gente vai saber distinguir cada um deles e o porquê da gente analisar cada um deles, tá bom? Esse aqui é um tubo de sangue, né? Coletei lá sangue e deixei ele away, assim, deixei ele descansando na estante. Conforme ele foi descansando, eu vi que uma parte do sangue foi toda lá para baixo. Eu vi que tinha uma fina camada branca e depois eu vi que tinha um líquido meio amarelado, né? Algo assim. Um líquido, né? Você consegue distinguir bem que ele é um líquido. Então, este líquido, dependendo do tipo de tubo, todo líquido vai depender do tipo de tubo, tá? Eu vou te falar daqui a pouquinho. Então, neste exemplo aqui, nós vamos ter que o que foi mais para o fundo do tubo foram as hemácias, a série vermelha. Ficou uma fina camada de leucócitos, tá? E ficou o resto do plasma, né? E o que seria plasma? É a poluição fluida do sangue não coagulado. Aqui, ó, vamos supor que aqui as hemácias são todas coaguladas, tá? Coagulou, juntou. Ou nem precisa estar coagulado, tá, gente? Elas descem mesmo. E ainda mais se o tubo tiver algum anticoagulante, né? Se você deixar o tubo descansando, a tendência é que
o que for mais pesado caia, né? E o que for líquido fique submerso. Então, que contém os fatores de coagulação, exceto aqueles removidos pelo anticoagulante. É formada à custa da ingestão de água, de alimentos, da difusão e trocas líquidas entre os vários compartimentos do organismo. Então, esse é o plasma, tá? Já o soro é uma porção líquida amarelada do sangue que resta após a coagulação e remoção do coágulo. Não contém elementos celulares nem a maioria dos fatores de coagulação. Apresenta em solução sais minerais, vitaminas, glucídeos, protídeos, lipídios, enzimas, hormônios, produtos anabólicos e catabólicos, substâncias encontradas substâncias também são encontradas no plasma, tá? Proteínas, lipídios, tá bom? E é com o soro que a gente faz a maioria dos exames na bioquímica, tá bom? O plasma a gente vai fazer apenas para prova de coagulação. E deixa eu ver se tem algum outro. Se tiver algum outro, depois eu passo para vocês. Mas em tese é mais para fazer de coagulação. O soro não. O soro eu vou fazer imuno, vou fazer hormônio, vou fazer bioquímica, vou fazer uma gama de exames. E aqui tá os tubinhos. Não sei se vocês já repararam, quando vocês forem fazer exames, a maioria dos tubos são o quê? Vermelhos. Tem um tubo roxo, um tubo vermelhinho, né? A maioria é vermelho. E outros que, tipo, para metais eu não trouxe aqui, mas é um branquinho que... para cada tipo de exame a gente vai ter um. Tem um, por exemplo, esses dois aqui, ó, são para soro, tá? Esses dois aqui para soro, né? Então esses pré-exames como bioquímica, hormônio, vitaminas, tá? Aí de metais tem um verdinho, tem um branco, depende. Esses daqui, como eu falei, eles são para separar o soro. O que esses tubos têm que esses daqui não têm? Esses daqui têm fatores de coagulação. O objetivo desses tubos é fazer com que o sangue coagule, tá? Esse é o objetivo desses tubos. Coagulou, eu consigo ter o soro, tá? Então eles têm fatores de coagulação. Esse daqui é até mais tecnológico, porque ele tem um gel. Quando eu coloco na centrífuga, por isso a importância de centrifugar bem, né? Deixo na rotina, quando você estiver fazendo o seu estágio ou trabalhando, você vai ver a importância da centrifugação. Você coletou nesses dois tubos, ou nesse daqui. Por que acontece? A maioria dos laboratórios hoje já usa com gel, tá? Já usa com gel porque antigamente se separava, né? Usava esse daqui que não tinha gel, vertia o tubo, né? Laboratórios menores vertiam o tubo. Eu pegava aqui um tubo, né, de sangue sem gel, vertia ele, pegava um tubo, vertia ele em outro tubo de ensaio, e aí por meio desse tubo de ensaio eu fazia análise. Problema disso tudo: erro de troca de paciente, erro na escrita, né? Então dava muito pepino. Agora, como se faz? Neste tubo, né? Eu tenho já a separação do que é sangue do soro, né? Separei. Na metade fica o gel, que o gel vai separar o soro do sangue, do sangue coagulado. Então, com isso, né? Com isso, eu consigo colocar na máquina. A máquina vai puxar poucos microlitros e fazer o exame. Então, com pouquíssimos microlitros eu consigo fazer
muitos exames, né? Assim, a gente com 1 ml consegue fazer mais de não sei quantos mil exames, né? Claro que eu estou exagerando, mas em um tubinho desse você consegue fazer muita análise, tá bom? Então, esses 2 tubos, né, vai variar de fornecedor para fornecedor, mas em tese sempre vai ser o que tem gel, ou sempre vai ser um vermelhinho, tá? Ou pode ser um vermelhinho que tem a tampa amarelada, que tem gel, tá bom? E isso vai variar de fornecedor a fornecedor. Vocês só vão precisar ficar atentos se ele vai ter fator de coagulação, tá? Se eles vão promover coágulo. E se for promover, vocês vão coletar o soro por meio desses tubos aqui. Esses daqui são que têm fatores de anticoagulação. Ou seja, eu vou ter o K3-EDTA e o 3,2% de citrato. Este daqui é o que nós vamos falar bastante, porque esse é o tubo específico para o hemograma, tá bom? Eu vou utilizar o EDTA, porque ele não vai permitir que o sangue coagule. Então, eu coletei. A primeira coisa que eu faço é isso, ó. Esse é o tubo de sangue, coletei, verti o tubo, né, homogeneizei o tubo, para que todo o sangue consiga pegar o EDTA que tem dentro desse tubo, para que ele não coagule, tá? E não coagulando, eu vou conseguir ver a separação do plasma e soro. Esse daqui vai me dar o plasma. Esse daqui vai me dar o... Vocês não estão vendo, né? Este daqui vai me dar o plasma. Este daqui vai me dar o soro. Esse daqui também vai me dar o plasma, tá? Porque é por meio desse daqui que eu vou fazer, do dicitrato, do azulzinho, que eu vou fazer as provas da cascata de coagulação, tá? Todas as provas de coagulação eu faço com o tubo de citrato, que ele vai me dar o plasma todo e a gente vai conseguir ter um resultado muito bom. É aquele TAP, TTTP, tá? Por meio deles. E quais as células são encontradas no sangue periférico? Então, as principais células, né, ou as células que é encontrado no sangue periférico, são os eritrócitos ou hemácias, leucócitos ou glóbulos brancos, plaquetas ou trombócitos, né, que eu já tinha comentado. Porém, agora a gente traz ilustrações, né? Essa daqui é a que a gente chama de série branca, tá? Né? Aí eu tenho um monócito, eu tenho um linfócito, tenho um neutrófilo, tenho um eosinófilo, tenho um basófilo. Aqui é um macrófago, mas o que acontece? Eu vou explicar mais na frente para vocês entenderem, mas é só para vocês verem aqui ele, tá? O eritrócito e as plaquetas. Mas ele vai estar no sangue e também no tecido, tá bom? Eu vou explicar para vocês o porquê, qual desses daqui vai se transformar nesse daqui. Pela imagem aqui, ó, eu acho que já dá para deduzir, né? Se a gente pegar, ó, tem vácuo no citoplasma, qual desses tem vácuos aqui no citoplasma, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar. Então, como é que vai se dar essa parte? Eu vou falar para vocês 4 partes do hemograma, que é o método. Lembra que eu falei que é muito importante a gente saber o tubo? Porque o tubo vem especificado aqui. Ó, foi o sangue total com EDTA, tá? Sangue total quer dizer o quê? O plasma junto com a sede vermelha, foi tudo, foi homogeneizado todo. Não teve a separação que nem acontece quando eu uso soro, que eu separo para ter só o soro, tá bom? Então foi o sangue total com EDTA. E aqui também
ele fala o método, né, que é a citometria de fluxo fluorescente e impedância, e coloca aqui a máquina, tá? Eu vou falar também para vocês isso. E depois nós vamos partir pelo... A gente vai partir... O computador já quer partir muito rápido, né? Para cada parte do eritrograma. Do eritrograma vamos para o leucograma. E daí vamos para a série plaquetária, tá bom? Então vamos falar primeiro sobre o método. Citometria de fluxo é uma metodologia utilizada para o estudo morfológico, fenotípico, funcional das células, através da detecção da dispersão da luz e da fluorescência emitida por moléculas, que eles chamam de fluorocromos, ligadas à mesma, tá? Essa máquina aqui, ó, ela tem no HUB, ou pelo menos tinha até ano passado. É uma máquina assim incrível, de última geração. Pouquíssimos hospitais no Brasil têm essa máquina. Parece algo feito pela Apple, para vocês terem noção de tão incrível que é. E essa máquina aqui, ela é uma máquina de citometria de fluxo. Não foi a mesma que foi feito o exame, mas segue a mesma propriedade. Aqui eu coloco o sangue. Daqui eles vão... Aqui vai ter uma agulha que vai furar, que vai retirar. Vai analisar tudo. Analisou, ele passa aqui, ó, vai ter outra máquina onde vai fazer as lâminas e ele vai e me traz as lâminas, tá? Assim, é algo incrível, de primeiro mundo. Eu fiz o treinamento para mexer com essa máquina lá no HUB, dei muita sorte de estar no momento que eles estavam trocando de equipamento. E assim, saindo um pouco do tema, a importância de você fazer um estágio bem feito. O mesmo pessoal dessa época aí que estava instalando o aparelho me chamou para fazer uma entrevista de emprego, que eles precisavam de um analista, né? Só que tinha que viajar o Brasil todo e tudo mais, e coincidiu bem na época que eu tinha entrado no mestrado. Então, assim, perdi uma oportunidade, ganhei outra, né? Mas, abrindo um parênteses, né? É muito bom você fazer um estágio bem feito, porque é lá que você vai ter contato para o seu primeiro emprego, tá bom? É lá que você vai conhecer pessoas que vão conhecer outras pessoas que podem te indicar, tá? Isso é em todos os locais. Ó, eu estava no HUB, o pessoal de fora me chamou para fazer entrevista de emprego, tá? Na realidade, não foi nem um convite para entrevista, foi já chamando para o treinamento, porque como eu fiz uma amizade com eles na época, eles já me conheciam, então meio que foi uma indicação assim bem casada, né? Além de você fazer amizade com o pessoal do laboratórios farmacêuticos, que eles também indicam, tá bom? Fechando parênteses, voltando. Então, essa é uma máquina de citometria de fluxo, tá? Hoje, a maioria das máquinas é por citometria de fluxo. As que não são, seguem algumas metodologias antigas e, assim, bem arcaicas. A maioria, eu acredito que nenhum laboratório, só se vocês pegarem laboratórios assim pequenos, vocês vão conhecer, mas em tese é citrometria, tá bom? Como é que funciona, né? Todas as células que passam na frente do laser vão gerar uma informação eletrônica e essa informação vai me gerar um gráfico. Deixa eu só tirar a minha fotinha aqui para você entender. Aqui está o sangue, peguei a amostra de sangue, passou, chegou no laser, o laser vai distinguir, né, cada célula e vai me formar um histograma.
Neste histograma, cada quadrante desse é um tipo de célula. É um leucócito, é um eosinófilo, é um monócito, é um basófilo, entendeu? Então, para o farmacêutico, para o analista, ele tem que saber ler gráficos, tá? Essa é uma aula que eu precisaria pelo menos de 4 horas para estar explicando tudo para vocês, desde a fundação até como se lê, porque cada uma vai estar em cada quadrante, tá? Mas para vocês entenderem, saber que existe, tá? E é assim, passa pelo laser e ele vai me oferecer, vai gerar um dado de forma gráfica. Esse gráfico é dessa maneira, tá bom? Deixa eu trazer para cá. Então, vamos analisar agora a parte vermelha, a série vermelha do hemograma, tá? Vocês vão entender que no eritrograma eu avalio apenas a hemácia, tá? Porque a hemoglobina está dentro da hemácia, então meio que eu avalio ela como um todo, tá bom? E todo o resto, o hematócrito, o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW, é tudo parâmetro, tudo indicador de como está a hemácia e a hemoglobina, tá bom? Então, quando vocês se depararem com um hemograma desse tipo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão avaliar e cada laboratório é obrigado a trazer esses valores de referências, tá bom? Obrigado a trazer esses valores de referências, tá? Então, você vai ver homem. Homem é de quanto a quanto? De 4,5 milhões a 6,10 milhões. Pô, então, tô bem, né? Tô saudável. Hemoglobina. É homem, é mulher, é criança, é idoso. Hemoglobina é de 13 a 16,5. Suave, de novo. Então a gente sempre vai analisar como é que tá a hemoglobina e a hemácia, tá bom? Essa é a série vermelha, fala mais sobre a hemácia e o eritrócito, né? Hemácia e hemoglobina, tá? E os outros todos são parâmetros referentes a eles, a hemoglobina ou a hemácia, tá bom? Então vamos entender um pouquinho cada um desses. A hemácia, ela tem um formato discoide, bicôncavo, repleto de hemoglobina e ela vai transportar oxigênio para os tecidos. Ela tem uma duração de aproximadamente 120 dias, né? Essa aqui é uma fotografia de uma lâmina, onde eu vou ter alguns leucócitos, tá? Depois eu destrincho para vocês o que é cada um deles, tá? Eu vou ter a hemácia, vou ter plaquetas, tá? E essa é uma hemácia aqui que tá ruim, né? Tá ruim. Bem provável esse paciente tá com anemia, tá bom, gente? Ó, as hemácias todas com pontinho branco, tá? Isso a gente vai comentar um pouquinho. Mas é bem didático essa daqui pra gente entender onde tá as hemácias e o que são as hemácias. Né? A hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxido nítrico e nutrientes na circulação do sangue, tá? Essa é a estrutura da hemoglobina, tá bom? Uma estrutura da hemoglobina e ela fica dentro da hemácia, circulando no sangue venoso. O hematócrito. Um hematócrito é um parâmetro laboratorial que se refere ao percentual em que as células vermelhas, também conhecidas como hemácias ou hematócrito, ocupam no volume do sangue total. Ou seja, é um parâmetro que eu vou ver se quanto tem de hemácia
no sangue todo, tá bom? E aí eu tiro um parâmetro. Quando o hematócrito está baixo, é indicativo de que há uma diminuição da quantidade de hemácia, ou mais frequentemente de hemoglobina no sangue, como ocorre na anemia ferropriva, por exemplo. E quando está elevado, pode ser relacionado com o volume de líquido sanguíneo, que acontece em caso de desidratação, tá bom? Para a gente entender um pouquinho, o hematócrito baixo, ele pode ser anemia, carência de ferro, carência de vitamina B12 ou ácido fólico, sangramento, monitoração de sangramento, ou seja, o médico pode estar na urgência e emergência pedir um hematócrito para saber se o paciente está com hemorragia e tudo mais. Desnutrição, leucemia, excesso de hidratação, tá? Aqui são os parâmetros, tá bom? Mulheres vai ter entre 35 e 45, gestantes vai ter entre 34 e 47%. A gravidez, ela geralmente diminui um pouco o resultado devido ao aumento do volume plasmático, tá bom? Homens vai estar entre 40 e 50, crianças a partir de 1 ano entre 37 e 44. Quando eu tenho um nível de hematócrito alto, eu vou produzir, é porque eu tenho uma desidratação, eu tenho baixos níveis de oxigênio no sangue, pode ter uma doença pulmonar ou a doença cardíaca congênita, posso ter um aumento anormal de células vermelhas no sangue, tá? Uma eritrocitose. Então é bom a gente saber o que é uma porcentagem das hemácias, dos eritrócitos no sangue total, e quando essa porcentagem, quando esse parâmetro está desregulado, a gente tem que saber as prováveis causas. Então, o RT do laboratório vai ouvir muito para quem trabalhar em hospital de como é que está o hematócrito daquele paciente. Porque eu preciso saber se ele está tendo alguma hemorragia, entendeu? São alguns parâmetros assim que os médicos utilizam para se basear. Como eu falei que os outros são todos os índices, são parâmetros, né? Eu trouxe todos eles aqui de uma forma bem resumida para você entender como as pessoas, como o resultado desses exames chegaram naquele valor. Então, quando eu pego o VCM, que é o volume corpuscular médio, que é o volume médio das hemácias expresso em um fenolitro, representa, portanto, o quociente de um determinado volume de hemácia pelo número de células contidas no mesmo volume. Ou seja, eu vou pegar o hematócrito, multiplicar por 10, vou dividir pela hemoglobina vezes 10 elevado a 12 por litro, tá? Que aí eu vou achar a quantidade exata em femtolitro, tá bom? E aí eu vou comparar. O HCM é a hemoglobina corpuscular média, que é o conteúdo médio da hemoglobina nas hemácias, expresso em picogramas, representa, portanto, o quociente de conteúdo de hemoglobina em um determinado volume de hemácia pelo número de células contidas no mesmo. Ou seja, agora eu vou ver quanto de hemoglobina tem na hemácia. O HCM é muito importante para você detectar anemia, tá bom, gente? A gente avalia bastante. Então, eu vou pegar a hemoglobina vezes 10 dividido pelo HM dividido por HM vezes 10 a 12, tá bom? O HM é hemácia, tá? Desculpa, vamos voltar aqui. HT hematócrito, HB hemoglobina e HM hemácia, tá bom? Eritrócito. E o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a percentagem de hemoglobina em 100 ml de hemácia. Então, eu vou pegar a hemoglobina, vou dividir pelo
pelo hematócrito vezes 100 gramas por decilitro, tá bom? Um dos parâmetros assim que eu acho essenciais é esse cara aqui chamado RDW, o Red Cell Distribution Width, que é a largura da distribuição das células vermelhas, tá? É o quanto a célula é a distribuição das células vermelhas, basicamente, né? Esse índice vai me proporcionar verificar a anisocitose eritrocitária, tá? Que é o grau de variabilidade do tamanho das hemácias, tá? Quando eu vejo o RDW, eu vejo o tamanho das hemácias, o quanto que essa população está variando de tamanho, tá bom? Então eu vou ter ele diferenciando aquelas anemias como uma população homogênea de eritrócito entre as talassemias menor e a anemia de doença crônica, daquelas que apresentam uma população heterogênea, como a anemia ferropriva. Né? Então, cada tipo de anemia vai ter anemia macrocítica, anemia microcítica, tudo isso que interfere no tamanho da hemácia. E a variação do tamanho da população das hemácias, quem vai me falar é o RDW, tá? Então, o RDW você vai utilizar bastante para a identificação das anemias, tá? Valores aumentados de RDW falam a favor de uma população eritrocitária heterogênea, formada por células de diversos tamanhos, né? E sua principal utilidade seria numa primeira diferenciação entre a anemia ferropriva e a beta-talassemia heterozigótica. Aqui eu trouxe só para vocês entenderem basicamente como é que é. Por exemplo, aqui eu tenho uma anemia por deficiência de ferro, tá? Aqui eu tenho um gráfico e o controle é de 11 a 14%. Aqui eu estou em 21%. Tá bom? Então aqui eu já tenho uma anisocitose confirmada. E aqui, ó, também vou ter, tá vendo que eu tenho vários tipos de população de hemácia, ó. Eu tenho umas, cadê o mouse? Eu tenho umas assim, eu tenho umas achatadas, eu tenho umas mais grandinhas, eu tenho outras menorzinhas. Então tem uma diversa população, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar dos glóbulos brancos, os leucócitos. Os leucócitos eles vão ser divididos em bastonetes, segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. Tá? Quando falam segmentados, eles chamam neutrófilos, tá bom? Eu vou te explicar por que eles são segmentados. Então, os leucócitos a gente tem dois tipos. Primeiro tipo, aqueles que são polimorfos nucleares. Segundo tipo, que são mononucleares. Ou seja, eles vão ser agranulócitos ou granulócitos. Por quê? Porque apresentam grânulos na sua formação. Polimorfos nucleares a gente possui 3, que são os eosinófilos. Eu tenho 2 núcleos. Os basófilos eu tenho um núcleo grandão, porém ele não ainda está dividido, mas ele encaixa como granulócitos porque tem vários grânulos. E isso também de acordo com a formação dele, com a linhagem dele, tá bom, gente? É porque não dá para eu falar da linhagem de cada uma delas aqui, porque o tempo é muito corrido. E a gente tem o neutrófilo, tá? E os mononucleares que a gente apresenta, que são os linfócitos e os monócitos, tá bom? Vamos falar dos neutrófilos. Ele tem um formato esférico, núcleo trilobulado, né? Você vai ver que ele tem 3 lóbulos no núcleo dele, então é bem fácil de identificar numa lâmina, tá?
Eles vão fagocitar bactérias e corpos estranhos, são leucócitos mais abundantes, ou seja, realmente quando você for liberar na contagem de células, né, liberar um hemograma na contagem de células, o leucócito mais presente vai ser em normalidade, né? Em normalidade vão ser os leucócitos, tá? Em normalidade se tende a haver mais leucócitos do que qualquer outro tipo de, vocês vão ver o neutrófilo em qualquer outro tipo de leucócitos, tá bom? Representa 45 a 75% dos leucócitos. A vida média de circulação é de 7 a 8 horas. Atuam na defesa do organismo contra processos infecciosos. Grande capacidade fagocítica. Apresentam receptores para a porção FC do IgG, IgM e da fração C3b do sistema complemento, tá? Lembrando que é um sistema de defesa, tá bom, galera? Então, aqui está os neutrófilos. Essa imagem está bem bonitinha, que a gente consegue ver todos os núcleos trilobulados, tá? Então, a propriedade de defesa, ele vai gerar motilidade, quimiotaxia, fagocitose, ação bactericida e digestão de micro-organismos. Agora chegou um ponto que eu queria falar com vocês. Lembra que eu falei que esse hemograma estava alterado, né? Esse é um típico, inclusive essa lâmina é minha, tá? É do meu sangue, olha só que privilégio vocês estão tendo. Por quê? Até na faculdade, assim, quando o pessoal não conseguia ver os eosinófilos, eu tirava porque eu sabia que eu tinha muito, né? Eu sofria de uma alergia que até então não sabia o que era. Vim descobrir há 2 semanas atrás, né? Então, graças a Deus, a gente já está cuidando, já está resolvendo. Foi uma alergia que quase realmente me matou, eu não sabia. E agora a gente já está cuidando, né? Por isso que eu falo que a importância de você saber ler um hemograma, né? Eu fui em vários médicos que todos, quando viam um hemograma, não davam importância e tipo nem me passavam encaminhamento, né? Não me passavam encaminhamento porque não, eosinófilo tal, normal, não sei o que lá, tá alto, mas não é tanto, assim não, você deve ter uma crise alérgica. E de fato estava tendo uma crise alérgica, mas aonde era essa crise alérgica? Porque não tinha, assim, clinicamente falando, respaldo para uma alergia. Então, por isso que eu costumo dizer, nós como profissionais da saúde, temos a obrigação de olhar o paciente como um todo. Da sua família, por exemplo, nos seus filhos, sua mãe, sua avó, viu o hemograma, deu alguma coisa alterada? Não, vamos procurar um médico especialista dessa área. Vamos procurar um médico que saiba, que entenda isso daqui. Às vezes a gente pode falhar por não ter curiosidade, sabe? Então, assim, vocês como profissionais da saúde estão sendo informados, estão tendo informação aqui que muita gente não teve. E nessa época aqui que foi feita essa lâmina, vocês estão vendo aqui, ó, que tem 4 eosinófilos. E 4 eosinófilos bonitão. Ó, um eosinófilo, esse daqui é um neutrófilo, eosinófilo, eosinófilo, eosinófilo. Como é que eu identifico o eosinófilo? Primeiro, ele é grande, né? Ele é bem maior do que o neutrófilo. Segundo, o citoplasma dele é um pouco mais vermelhado, alaranjado do que os outros, tá? Então, eles têm um formato, a forma esférica, um núcleo bilobulado, tá?
mas não necessariamente pode ser. Por exemplo, esse daqui, ó, ele tá meio estranho. Você pode ver e parecer que, ah, não, esse daqui são 3. Não, são 2, porque a divisão tá bem aqui, ó. Tá? Esse daqui são 2 também, porque tá aqui. Esse ainda não começou a dividir, tá bom? Então são atraídos para o tecido onde há invasão de parasitas ou sítios de reações alérgicas. Representa 1 a 5% dos leucócitos. Nessa lâmina aí a gente tem, para cada 5 leucócitos, eu estou com 4 eosinófilos. Né? Então, para cada 5 leucócitos, 4 são eosinófilos. Então, eu estava, né, com alergia muito severa. São um pouco maior do que os neutrófilos, têm uma meia-vida de 3 a 8 horas na circulação, modulam respostas inflamatórias nas reações alérgicas, produzem ILs, interleucinas, quimiocinas, fatores de crescimento e IFNS, leucotrienos, estaminases, arilsulfatase B e vários outros. Então ele vai promover defesas contra parasitoses eumínticas, né? Aqueles eumintos gigantes, quem combate são os eosinófilos. Porém, não só eles, reações alérgicas. Então vale muito a pena você descobrir, entender mais sobre os eosinófilos, porque hoje em dia é tanto quanto raro, assim, não é tão comum quanto antigamente a gente ter parasitas, né? Porém aparece, né? Não é algo de outro mundo, mas não tanto quanto antigamente. Antigamente tinha muitas pessoas com parasitas, hoje em dia nem tanto assim, né? Graças ao saneamento básico e tudo mais. Porém, alergia, tem gente que tem alergia a algum tipo de comida e nem imagina. No meu caso, era assim, eu ainda estou descobrindo, né, se alguns alimentos ou não, mas é algo tipo bizarro, que realmente se você não olhasse com carinho, você nunca iria descobrir algum tempo isso ia te prejudicar. Mas enfim, vamos à frente que tem muito conteúdo ainda. Esses são os basófilos, tá? Os basófilos. Basófilos, eles são formas esféricas, núcleo irregular, participam do processo alérgico, produzem histamina e heparina. Eles são grânulos ricos em histamina, né? Tá vendo aqui, ó? Eles têm vários grânulos, né? Você consegue ver, isso é nítido, tá? Claro que essa é uma imagem muito ampliada, quando você estiver no microscópio, você vai ver um negócio bem roxinho e vai tentar identificar os grânulos, tá bom? E ele aparece muito pouco, ele é muito raro, tá? Vai ter a cada 100, 1 ou 2, né? São envolvidos principalmente em reações alérgicas de hipersensibilidade do tipo 1, apresentam receptores para a porção FC da IgE, que, quando ativados, produzem a degranulação. A resposta dos basófilos traduz-se em degranulação com liberação de histamina e síntese e liberação de derivados do ácido araquidônico. Tá? Análise dos linfócitos. Forma esférica, núcleo também esférico, participam dos processos de defesa imunológico, produzindo e regulando a produção de anticorpos, né? Aqueles linfócitos B, né? Núcleo ocupando cerca de 90% da área da célula e representa entre 15 a 45 dos leucócitos, tá? Aqui, ó, gente, vocês poderiam até confundir com basófilos, porém o basófilo tem mais grânulo do que o linfócito, então não é um basófilo, tá? É um linfócito. E outra, deixa eu voltar aqui, ó. Os linfócitos, eles têm vários tipos, tá? Esse daqui é um tipo de linfócito também, é um linfócito atípico, tá bom? Então, quando a gente tiver uma imersão em hematologia, a gente consegue falar de todos os tipos de linfócitos, tá?
Isso. Os monócitos, né, são formas esféricas, núcleo oval ou rentiforme, dão origem aos macrófagos. Lembra que lá atrás eu mostrei as fotos das células que tinham no sangue e uma delas apareceu lá o macrófago. Então, macrófago é esse cara aqui, tá? Só que é esse cara onde? No tecido, tá bom? É no tecido que o macrófago se manifesta, tá? E aos osteoclastos são células especializadas em fagocitar. São geralmente maiores, são os maiores leucócitos. Realmente, quando você for ver na lâmina, eles são gigantescos e eles têm vácuo. Para você não confundir eles com o monócito ou o basófilo, primeiro, o tamanho. Segundo, eles vão ter uns vácuos dentro do seu citoplasma, tá? Que são chamados de vacúolos citoplasmáticos. Eles representam de 3 a 10% dos leucócitos, permanecem cerca de 8 horas no sangue periférico, passam para o tecido, onde atuam como macrófagos, fazendo parte do sistema mononuclear fagocitário. Principal função: fagocitose, integração da imunidade celular versus imunidade humoral, de célula APC aos linfócitos T. Então, só para você entender, os macrófagos são gigantão, né? Os monócitos, né? Eles fazem parte das células que têm apenas um núcleo, né? Não são polinucleares, eles são mononucleares, né? Você vê que o citoplasma eles e os linfócitos, tá bom? Desculpa. E você vê que eles têm vácuos no citoplasma, tá? Então, no sangue periférico, eles estão aqui como monócitos. Quando eles passam para o tecido, eles viram os macrófagos. Aqui, ó. Bem legal, né? E chegando já, caminhando para os finalmente, nós temos as plaquetas, né? Plaquetas possuem uma forma irregular, são sem núcleos, né? Participam de todo o processo de coagulação do sangue, tá? Então, se as plaquetas estiverem baixas, é porque está tendo problema de coagulação do sangue, tá bom, galerinha? Por isso que as plaquetas são indicadores importantíssimos. Os médicos sempre ficam de olho nas plaquetas. Plaquetas, hemácias, tá? E hemoglobina. Elas têm a função na hemostasia, fazem parte dos constituintes sanguíneos junto com os leucócitos e eritrócitos e se localizam na periferia dos vasos sanguíneos, participam do complexo sistema de manutenção da hemostasia do corpo, junto com a parede vascular, os fatores de coagulação e o sistema fibrinolítico, e também estão presentes nos processos de inflamação e cicatrização de feridas. Tá? Aqui está um exemplo melhor das plaquetas. Na lâmina fica incrível de se ver, tá bom? Minha ideia seria fazer um mini curso de interpretação com a lâmina, porém, como a gente não está podendo estar nos laboratórios assim, a gente faz essa imersão aqui, né? Então agora eu vou falar das alterações que pode ter na série vermelha, que pode ter no eritrograma, né? As principais são anemias, que é a diminuição da taxa de hemoglobina abaixo dos níveis mínimos, ou seja, se estiver abaixo de 95% do intervalo de referência para idade, sexo e geografia no sentido de altitude, tá? Do indivíduo, a pessoa está com anemia. As causas de anemia se encontram divididas entre 3 categorias fisiológicas principais: produção de eritrócitos deficiente, perda sanguínea ou desnutrição acelerada dos eritrócitos, gerando hemólise, né? Além da capacidade da medula de compensar essas perdas. Então já tem um problema medular, tá? Então eu tenho aqui uma imagem de como seria normal.
e uma imagem de como seria na anemia. Eu tenho populações de diversos tamanhos, porque a medula não produz e não consegue produzir tão rápido quanto está perdendo. Então, vou ter hemácias maduras, hemácias menores, hemácias maiores, tá? Essas são as principais alterações que podem acontecer no eletrograma. E aí a gente vai distinguir quais são as hemácias, quais são os tipos, né? Ferropriva, macrocítica, normocítica. Então é uma gama de anemia assim incrível. Para eu falar com vocês eu precisaria só de 8 horas só falando de anemias, de onde surge, onde é que está o defeito, mostrar para vocês toda a cascata, tá bom? Mas isso, se vocês quiserem solicitar, envie um e-mail. As alterações do leucograma. Então, em processos infecciosos agudos, existem 3 fases que são desenvolvidas. Eu vou ter a fase neutrofílica, tá? Ou de luta, né? que eles vão combater, que é uma leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, eosinofenia e linfopenia. Eu vou ter uma fase monocítica ou defesa, que eu vou ter uma leucocitose com neutrofilia ou vou estar normal, uma monocitose, uma eosinopenia e uma linfopenia. Ou seja, eu vou ter aumentos dos leucócitos, principalmente ou dos neutrófilos ou monócitos, tá? Eosinófilos e linfócitos, penia é diminuição. Uma fase linfocitária ou cura, que é quando os leucócitos normais ou elevados, né? Eu vou ter uma neutropenia, vou ter a ausência do desvio à esquerda, eu vou ter uma linfocitose com presença de eosinófilos normais ou elevados, tá bom? Essas são as 3 fases que a gente precisa entender para saber qual é o tipo da infecção, entendeu? Se eu vou ter um aumento de monócitos, se eu vou ter um aumento de neutrófilos, se eu vou ter um aumento de linfócitos, né? Quando eu tenho uma neutrocitose ou uma neutrofilia, que é a elevação da contagem absoluta de neutrófilos acima do que seria considerado normal em indivíduos sadios de mesmo sexo, idade, raça ou estado fisiológico. A neutropenia ou a neutrocitopenia é a diminuição do número absoluto dos neutrófilos e pode ser um fenômeno isolado ou fazer parte de uma pancitopenia, né, que é a diminuição dos leucócitos. Eosinofilia vai ser o aumento do número absoluto dos eosinófilos. Eu tenho eosinofilia, ultrapassando o número de referência, achando comum nos hemogramas, é um achado comum nos hemogramas em laboratórios que atendem população de baixo nível socioeconômico. Eosinopenia é a redução da contagem de eosinófilos abaixo da que seria esperado em um indivíduo da mesma idade. A eosinopenia é rara, notada na distensão sanguínea de rotina, pois o limite inferior é muito baixo. São causas de eosinofilia. Estresse agudo, incluindo trauma e cirurgia, queimaduras, convulsões, convulsões epileptiformes, inflamação aguda, infarto do miocárdio, drogas, incluindo os corticoides. Linfocitose é o aumento do número absoluto de linfócitos, uma vez que as contagens de linfócitos em lactantes e crianças são consideravelmente mais altas que as em adultos. É muito importante usar a faixa de referência adaptada às idades, tá? Principais causas de linfocitose: infecções virais, incluindo sarampo, rubéola, cachumba, influenza, hepatite, mononucleose, linfocitose infecciosa, citomegalovírus, linfocitose transitória relacionada com estresse, esplenectomia, reações alérgicas a drogas, leucemia linfóide, tá? Linfopenia é a redução da contagem dos linfócitos,
É extremamente comum como parte da resposta aguda ao estresse. Sua detecção é mais provável quando se faz uma contagem diferencial automatizada e quando as contagens são expressas em números absolutos. São causas de linfopenia, insuficiência renal, incluindo aguda e crônica, carcinoma, AIDS no estágio final da doença, irradiação, alcoolismo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, anemia ferropênica. Monocitose é o aumento do número de monócitos acima do que seria esperado em um indivíduo sadio da mesma idade. O número absoluto de monócitos é mais elevado nos recém-nascidos que nos outros períodos da vida. São causas de monocitose, infecção crônica, incluindo a sífilis, condições inflamatórias crônicas, colite ulcerativa, artrite reumatoide, lúpus, carcinoma, condições leucêmicas e mieloproliferativas, hemodiálise em longo prazo, leishmaniose, hanseníase e tuberculose. Basofilia. É comum observar um aumento acentuado nas contagens de basófilo nas desordens mieloproliferativas, em algumas leucemias e em choque anafilático. Porém, a observação de basopenia não tem sido considerada de importância diagnóstica, tá? Por isso que a gente nem fala da basopenia. E chegamos ao fim. Então, minhas considerações finais que eu queria deixar para vocês é: quando vocês estiverem analisando um hemograma, uma das coisas cruciais é vocês entenderem cada parâmetro daquele ali, tá? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem falar de novo, reler, mande um e-mail para mim no g6chas@gmail.com ou acesse o Instagram Gabriel Seixas com 2 As e 2 S, tá? A gente fica super feliz em atender vocês e falar com vocês, mas o que eu quero deixar claro aqui, por que eu fiz essa palestra de introdução à análise do hemograma, de exames laboratoriais? Porque às vezes a gente pensa que uma pequena alteração ou uma alteração de uma molécula que não tem tanta importância clínica pode até parecer normal, porém que não. A gente precisa entender que se tem uma alteração é porque não era para ela estar ali, tá? Então a gente vai avaliar, vai verificar, vai entender o porquê que ela está ali, encaminhar para o responsável. Se é uma molécula de alergia, se é uma proteína, né, de alergia, um leucócito de alergia, a gente vai encaminhar para um alergista, para uma pessoa que cuida dessa área. Se é uma anemia, a gente vai mandar para o pessoal da hemato, que cuida de hemato, né? Então, assim, nunca desdém de um hemograma, tá? Nunca desdém. Para mim é um dos exames mais completos, né? Com poucas quantidades de sangue ele consegue nos dar diversos resultados, né? Então, assim, analise. Deu para vocês terem a ideia do que significa cada um. Aprofunde-se sobre o tema, porque isso pode acontecer na sua família. Você pode estar ajudando sua mãe, seu pai, seu filho, seus primos, né? E principalmente os pacientes do seu hospital, do seu laboratório. Então tenha esse cuidado, tenha esse feeling de saber liberar as coisas. E para qualquer dúvida, conversa, bate-papo, mande um e-mail que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço a todos a colaboração, né? E estou à disposição para qualquer dúvida, esclarecimentos. Tenha uma ótima semana universitária. Conte comigo e é só o começo, tá bom? Tchau, tchau.